Você já percebeu como na corrida muita gente começa bem, mas poucos continuam? No início, a motivação estava lá em cima. A pessoa corre 3 vezes na semana, empolgada, sentindo evolução rápida. E aí, de repente, começa a acelerar, aumenta o volume, aumenta a intensidade, começa a correr mais dias e por um tempo até funciona, mas depois quase sempre vem a conta. Uma dor que não estava ali, um cansaço que não passa, uma queda de rendimento inexplicável e, em muitos casos, uma pausa. Por isso é que eu quero te apresentar o terceiro fundamento do método Corrida com Longevidade, a progressão estruturada. E guarda bem essa frase, porque ela pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua evolução. Evolução consistente supera picos de motivação. Todo mundo quer evoluir, correr mais, correr melhor, correr mais rápido, e o problema nunca foi esse. O problema é como essa evolução acontece, porque na maioria das vezes ela não é construída, ela é impulsionada. Impulsionada por motivação, comparação, ansiedade, por resultado. E isso cria um padrão muito comum no corredor, períodos de aceleração seguidos de interrupção. A pessoa cresce rápido e depois para, cresce de novo e para de novo. E o que parece evolução, na verdade, é um ciclo que não sustenta o longo prazo. Progressão estruturada não é evoluir devagar, também não é pegar leve. É evoluir com intencionalidade, é entender que o corpo não responde ao que você quer, ele responde ao que você repete e, mais importante ainda, ele responde ao que consegue absorver. E é exatamente aqui que esse fundamento se conecta diretamente com um dos princípios clássicos do treinamento esportivo, o princípio da sobrecarga progressiva. Esse princípio diz o seguinte: para evoluir, o corpo precisa receber estímulos cada vez maiores ao longo do tempo. Mas existe uma condição fundamental: esse aumento precisa ser gradual o suficiente para permitir a adaptação. E é aqui que entra a progressão estruturada, porque ela é, na prática, a forma organizada de aplicar a sobrecarga progressiva. Sem estrutura, o que acontece? A sobrecarga até existe, mas ela vira desordenada. Aumentos bruscos, intensidade mal distribuída, volume crescendo sem critério, ou seja, você até estimula o corpo, mas não dá tempo para ele se adaptar. Com a progressão estruturada não é assim. Você controla quando aumentar, quanto aumentar e quando manter ou até reduzir. Isso respeita o ciclo natural do corpo, estímulo que leva à adaptação, que resulta na evolução. Sem essa lógica, não existe evolução consistente, só desgaste acumulado. Então, no fundo, a proposta desse fundamento é a seguinte: não basta aumentar a carga, é preciso saber como aumentar. Porque é isso que separa quem evolui por algumas semanas de quem evolui por anos. A progressão estruturada transforma um princípio teórico do treinamento em comportamento prático dentro da rotina do corredor. O corpo precisa de estímulo para evoluir, mas este estímulo precisa crescer de forma gradual e controlada. Se você acelera demais, o corpo não acompanha, e quando ele não acompanha, ele cobra. Crescer mais rápido do que o corpo se adapta é um dos erros mais comuns e mais perigosos, porque ele não parece erro no começo. Você aumenta o volume, a intensidade, a frequência e o corpo responde. Você se sente mais forte, mais rápido, mais confiante. Só que existe um detalhe que poucos percebem: a adaptação não acontece na mesma velocidade em todos os sistemas do corpo. O sistema cardiovascular evolui rápido, mas tendões, ligamentos, estruturas articulares e até órgãos internos levam mais tempo. Então, enquanto você se sente pronto, seu corpo ainda não está. E é aí que começam os problemas. Quando a progressão não é estruturada, você não está necessariamente evoluindo, mas supostamente acumulando risco. E esse risco não aparece de uma vez. Ele vai se acumulando em forma de microlesões, fadiga residual e desequilíbrios até que um dia ele se manifesta. Às vezes com dor, às vezes com lesão, às vezes como queda brusca de rendimento. E aí o corredor pensa: do nada aconteceu. Mas não foi do nada, foi aos poucos construído. Esse ponto aqui é importante. Motivação é ótima, mas ela é instável. Tem dias que você acorda com vontade de treinar mais, não é? De correr mais rápido, de aproveitar o embalo.
E é exatamente nesses dias que você precisa ter mais controle, porque o corpo não entende motivação, ele entende carga. E quando você deixa a motivação guiar a progressão, você cria picos. E picos são diferentes de sustentar. O que sustenta a evolução não é o pico, é a linha contínua. Se você quer correr por muito tempo, precisa começar a pensar diferente, não em semanas, não em meses, mas em anos, décadas. Por isso é que antes de começar qualquer trabalho, eu sempre faço uma pergunta simples aos meus alunos. O que é que você espera da corrida? E essa não é uma pergunta aleatória, porque a resposta não serve só para definir metas. Ela revela algo mais profundo, como aquela pessoa enxerga o processo. Se o objetivo está focado apenas no curto prazo, uma prova específica, um tempo, um resultado imediato, é muito comum que a forma de treinar siga essa mesma lógica. Mais pressa, mais intensidade, menos paciência. Agora, quando o corredor entende a corrida como algo que quer levar por anos, por décadas, a relação muda. As decisões ficam mais conscientes, a pressa diminui e o treino passa a respeitar mais o tempo de adaptação do corpo. No fim das contas, o que a pessoa espera da corrida não define só o destino, define o caminho que ela está disposta a percorrer até lá. E aí o caminho muda completamente. Não é mais o quanto eu consigo correr hoje, mas quanto eu consigo sustentar por muito tempo. E essa mudança de mentalidade muda tudo, porque ela te obriga a respeitar seu momento atual, seu nível de adaptação e sua capacidade real de absorver carga. Um dos pilares da progressão estruturada é evitar o que eu chamo de saltos emocionais. Aquele dia em que você decide, hoje eu vou correr o dobro, hoje eu vou ver até onde eu aguento, hoje eu vou testar o meu limite. Essa última afirmação parece até motivadora, não é mesmo? Mas esconde um dos comportamentos mais comuns e mais prejudiciais entre os corredores amadores. Na prática, muita gente vive em um estado constante de teste. Testa o tempo todo. Testa quando resolve correr uma distância aleatória no limite, sem contexto nenhum dentro da semana. Testa quando escolhe provas que não fazem sentido para o momento atual. Testa quando volta de lesão querendo ver como está. Testa quando transforma um treino comum em disputa, seja contra o relógio ou contra outras pessoas. E tem mais um tipo de teste muito comum que pouca gente percebe: testar o ritmo o tempo todo. Aquele corredor que não consegue fazer um treino leve de verdade, porque precisa sempre ver como está, acelerar no final ou transformar qualquer sessão em quase teste. O problema não é testar, o problema é viver testando. Porque o teste tem uma função específica dentro do treinamento. Ele mede, ele avalia, ele ajusta, mas ele não constrói. Quem constrói é o treino bem feito, repetido, consistente. As provas, sim, são os grandes testes naturais do corredor. Elas têm contexto, preparação e propósito. Além disso, existem os testes aplicados pelo treinador, que são pontuais, estratégicos e inseridos dentro de um planejamento. E aqui entra um ponto importante. Quanto mais experiente o treinador, menos ele precisa testar, porque ele já consegue ler os sinais do treino, do corpo e da evolução sem precisar levar o atleta ao limite o tempo todo. Já o corredor que vive se testando, esse vive interrompendo o próprio processo, porque cada teste exige mais do que o corpo está preparado para entregar naquele momento. E isso quebra a lógica da progressão estruturada. No fim, a pergunta que fica é: você está treinando para evoluir ou se testando para se provar? Porque quem quer evoluir entende que o limite não precisa ser buscado todos os dias. Ele aparece naturalmente, no momento certo. Isso pode até parecer produtivo, mas na maioria das vezes é só uma forma de desorganizar o processo, porque o treino não é sobre o que você faz em um dia, é sobre o que você consegue repetir. E aqui está o ponto central: consistência vence intensidade mal distribuída. Você não precisa de treinos espetaculares, porque esses, pode reparar, eles são isolados. Você precisa de treinos repetíveis. Treino que você consegue fazer semana após semana, com qualidade e sem quebrar o corpo, porque é isso que gera adaptação real. Outro ponto importante: progressão estruturada não significa que tudo vai subir o tempo todo. Pelo contrário, ela respeita ciclos, momentos de aumento de carga, estabilização e recuperação. E aqui temos outra ligação do fundamento: progressão estruturada, um outro princípio clássico do treinamento.
o princípio da adaptação ou supercompensação, onde você estimula o corpo, se recupera e volta mais forte. Mas isso só acontece se houver espaço para recuperação, porque se você só aumenta, aí não existe adaptação, só desgaste. A progressão estruturada exige algo que muitos corredores não gostam, a paciência, porque o resultado não vem do ritmo da sua vontade, ele vem no ritmo da sua adaptação. E isso, muitas vezes, é mais lento do que gostaríamos, mas é exatamente isso que torna o resultado sustentável. Existe uma diferença enorme entre crescer rápido e crescer bem. Crescimento rápido impressiona no curto prazo, gera expectativa, mas é instável. Já o crescimento sustentável pode parecer lento, mas se acumula e não precisa ser interrompido. E no final, quem cresce de forma sustentável vai mais longe. Você não precisa complicar, mas precisa ter alguns cuidados básicos. Evitar aumentos bruscos de volume, controlar a intensidade ao longo da semana, respeitar sinais do corpo, manter regularidade e, principalmente, não deixar o emocional ditar o treino. Se você quer levar a corrida a sério, precisa começar a enxergar ela como um projeto de longo prazo. E todo projeto bem feito tem planejamento, execução e ajustes. Sem isso, você depende da sorte. E corrida não combina com sorte. No final das contas, a progressão estruturada é simples de entender, mas difícil de praticar, porque ela exige controle, exige consciência e, principalmente, exige abrir mão da pressa. Mas é exatamente isso que permite algo raro, continuar evoluindo sem precisar parar. E isso, no longo prazo, vale muito mais do que qualquer pico de performance. Se você quer aprender a organizar melhor seus treinos, evoluir com mais segurança, continua por aqui e se inscreve no canal, porque correr bem não é sobre correr mais, é sobre correr melhor, por muito mais tempo.